Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa. Se você empreende, com certeza já ouviu ou talvez até já pensou numa frase que, olha, parece inofensiva, mas que na prática é um baita sinal vermelho para o seu negócio. A gente vai falar sobre ela hoje. Mas, antes de mergulhar nisso, se você curte desvendar esses mitos do empreendedorismo, já sabe, né? Ajuda muito a gente. Deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e, claro, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual tema você quer ver na nossa próxima análise. É sério, a participação de vocês é o que move a gente a continuar. Dá uma olhada nessa frase aí na tela. Eu não tenho nenhum concorrente. Soa confiante, né? Até um pouco arrogante, talvez. Mas, gente, no mundo dos negócios, essa é, sem brincadeira, uma das afirmações mais perigosas que existem. Ela quase sempre esconde uma falta de visão, uma falta de profundidade. Então hoje, a gente vai desmontar esse mito e dar as ferramentas para mapear o cenário competitivo de verdade, sem cair nessas armadilhas. Tá, mas por que tanto drama em torno de uma frase só? Porque, na real, ela sempre aponta para uma de duas verdades bem inconvenientes. E pode acreditar, nenhuma delas é um bom sinal para quem está começando o negócio. E as duas verdades são essas aqui, preto no branco. Ou, primeira opção, o mercado para o que você quer vender simplesmente não existe. Ou seja, ninguém sente essa dor com força o suficiente para ir atrás de uma solução. Ou então, e isso é bem mais provável, o empreendedor ainda não fez a lição de casa, ainda não entendeu onde está pisando. Guarda isso. Todo problema real já tem gente tentando resolver de alguma forma. Mesmo que seja com uma gambiarra, com uma planilha toda complicada, com um processo manual. As pessoas não ficam paradas esperando a solução perfeita cair do céu. Elas se viram com o que tem na mão. E é exatamente aqui que a gente precisa virar uma chavinha na nossa cabeça, sabe? Mudar o mindset. Concorrência não é só sobre quem vende um produto igualzinho ao seu. Essa é uma visão, sim, muito limitada. A definição de verdade é: concorrência é qualquer alternativa que o seu cliente tem para resolver o problema dele. Quando você entende isso, nossa, o jogo estratégico muda completamente. Vamos dividir para ficar mais fácil. Do lado esquerdo, a gente tem os concorrentes diretos. Esses são os óbvios. Pense em Coca-Cola e Pepsi. Resolvem o mesmo problema, matar a sede com um refri de cola, para o mesmo público. Simples. Mas a mágica, o pulo do gato estratégico de verdade, está do lado direito. Os concorrentes indiretos. Eles resolvem o mesmo problema, só que de um jeito totalmente diferente. A Coca não compete só com a Pepsi. Ela compete com a água, com o suco, com o café, com qualquer coisa que mate a sede. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. Imagina que você vende um curso online de finanças. Sabe quem é seu concorrente? Uma mentoria individual com um consultor. Sim! Uma ferramenta, um software que automatiza o controle financeiro. Também. Vídeos gratuitos no YouTube sobre o mesmo assunto? Concorrentes fortíssimos. E talvez os mais poderosos de todos, e os que a gente mais ignora, a decisão do cliente de vou tentar resolver sozinho, ou pior ainda, de não fazer nada. A inércia, a procrastinação, gente, isso é uma força brutal no mercado. Então, o ponto central é este aqui. Na maioria das vezes, seu maior desafio não é ser melhor que a empresa X ou a empresa Y, é ser mais convincente que o hábito que o seu cliente já tem. É quebrar a familiaridade que ele tem com aquela planilha antiga, com aquele processo manual que ele diz que sempre funcionou assim, ou com aquela decisão super confortável de, depois eu vejo isso. Toda a sua comunicação, todo o seu marketing precisa ser construído para vencer essa barreira do hábito. Beleza? Acho que a teoria ficou clara. Mas como a gente sai do campo das ideias e transforma isso em ação de verdade? Bora para um passo a passo bem simples que qualquer pessoa pode usar para mapear a concorrência de um jeito inteligente. Olha só esse processo. Primeiro passo, pesquisa ativa. Vai para o Google, para as redes sociais, para as plataformas de cursos e busca pelas palavras que seu cliente usaria. Veja quem está anunciando, quem está dominando as conversas. Segundo, observe, sem julgar. Só anota como eles comunicam, que promessas eles fazem, qual tom de voz, para quem parece que eles estão falando. Terceiro, analise o posicionamento. O foco deles é ser a opção mais barata, a mais completa, a mais rápida. E por fim, o passo 4, que é onde está o ouro. Identifica as brechas. A comunicação deles é genérica demais, o suporte ao cliente tem um monte de reclamação, existe um público que eles claramente não atendem bem. É nessas brechas que a sua oportunidade mora. E para organizar essa bagunça toda de informações, uma ferramenta visual como essa na tela é fantástica. É só criar uma tabela simples. Vamos pegar o exemplo da linha de baixo. O concorrente B, ele é indireto. O público dele são os faça você mesmo. A proposta de valor são os vídeos gratuitos. Ponto fraco? Falta de estrutura. E aí, na última coluna, a mágica acontece. Qual a minha oportunidade? Ora, criar um curso estruturado. Preencher uma tabela dessas vai te dar uma clareza que, sério, é absurda. Agora que o mapa da concorrência está na sua mão, não adianta nada deixar ele na gaveta, né?
Chegou a hora de usar esse mapa para traçar a melhor rota para o seu negócio, para tomar decisões estratégicas muito, mas muito mais inteligentes. E nesse caminho, toma cuidado com essas armadilhas aqui que são super comuns. Primeiro, nunca, jamais copie uma estratégia sem entender o porquê dela funcionar para o outro. Segundo, competir só por preço é um jogo perigosíssimo, é uma corrida pro fundo do poço. Ignorar a inércia do cliente ou as soluções gratuitas é um erro fatal. E por favor, não se sinta intimidado por concorrentes gigantes. O tamanho deles muitas vezes traz lentidão, burocracia. Isso pode ser a sua maior vantagem competitiva. Na verdade, e isso pode até parecer estranho no começo, a presença de concorrentes é um sinal extremamente positivo. É sério, significa que já existe demanda, significa que tem gente disposta a investir tempo e dinheiro para resolver aquele problema. A concorrência valida o seu mercado, ela prova que você está cavando onde tem ouro. Vamos colocar um do lado do outro para ver a diferença. Entrar no mercado competitivo é como montar uma barraca numa feira de rua super movimentada. Os clientes já estão lá, mas você precisa de uma barraca muito bem posicionada e com um diferencial bem claro para se destacar. Agora o mercado vazio é como gritar no deserto. O trabalho é infinitamente maior. Você precisa primeiro convencer as pessoas de que elas estão com sede para só depois tentar vender a sua água. É muito mais caro, muito mais arriscado. Então, a conclusão de tudo isso leva a gente para uma mentalidade mais madura, mais saudável sobre a concorrência. Não é sobre ignorar e também não é sobre ficar obcecado. É sobre usar a concorrência como uma ferramenta inteligente. E depois de fazer todo esse mapeamento, a única pergunta que realmente importa é essa que está na tela. Olhe para o seu produto, para a sua comunicação e se coloque de verdade no lugar do cliente. Responda com 100% de honestidade por que eu escolheria a minha solução em vez de todas as outras, incluindo a opção de não fazer nada. Se a resposta não for instantânea, clara e convincente, você ainda tem trabalho a fazer no seu posicionamento. E essa é a ideia final, que resume tudo. Use a concorrência como uma bússola. Para quê? Para entender o terreno, encontrar o seu norte, identificar as melhores rotas. Mas nunca transforme numa obsessão que te paralisa, que te distrai e te faz esquecer do seu próprio valor. O foco principal tem que ser sempre no seu cliente e no que torna você único para ele. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje. Se você quer ir além do mapeamento de concorrentes e se aprofundar em outras estratégias que são essenciais no empreendedorismo digital, eu quero fazer um convite especial. Nós compilamos nosso melhor conhecimento num e-book bem completo e o link está aqui na descrição. Cada apoio significa muito e nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade como este. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.